todo homem é cego de nascença, está lá no capítulo 9, versículo de 1 a 12, né, de João. João vai falar sobre esse jovem cego de nascença, que é o tema da nossa da escola bíblica dominical também, né? Não um tema específico, mas é o tema da cura dos milagres de Jesus. E diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais? João capítulo 9, tá? Versículo 1. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus, ou a glória de Deus, né? É necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus está falando, irmãos, sobre o final do tempo. Jesus está falando sobre o grande dia do Senhor. Não é que à noite ninguém pode evangelizar. Ao contrário, a gente evangeliza de dia, de noite. Mas a verdade que Jesus está falando aqui é sobre o dia do juízo. Não adianta mais pregar, porque a oportunidade já se foi. Então Jesus vai falar naquele momento: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Outra parada aqui: Jesus é a luz do mundo. Aí, mas Jesus já morreu, ressuscitou, está no céu. Não, ele falou: vou deixar o Espírito Santo, o Paráclito de Deus, o ensinador. Ele falará tudo o que se diz ao meu respeito. Ele será a minha presença na igreja, no mundo. Então ele vai falar: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus ainda está aqui, por isso a luz. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito o lodo com a saliva, aplicou aos olhos a um cego, e dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviar. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que antes conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este aquele que estava sentado aqui pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E ele respondeu: não sei. Irmãos, e como eu falei, a gente começa no cego de nascença, né? Porque o tema é: o homem é cego, todo homem é cego desde o seu nascimento, ou seja, é uma cegueira espiritual. Depois a gente vai em Tessalonicenses, que é a apatia. A apatia também é uma cegueira espiritual. Depois ele vai para Apocalipse, capítulo 13, vai falar sobre a meia. Depois Timóteo, que vai falar sobre a apostasia, que começa dentro do seio da igreja, né? Como somos cegos espiritualmente? Para não enxergar a simplicidade e perfeição das Escrituras. Olha, isso aí eu digo para todos os homens. Todos estamos aqui. Somos cegos espiritualmente para não enxergarmos a simplicidade e perfeição das Escrituras. Aquele jovem, o cego, era imperfeito, não por causa da cegueira, mas porque era um homem nascido de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, se tornaram cegos espiritualmente. O que Satanás enganou eles se tornaram cegos
eles não conseguiram enxergar a perfeição da sua moradia, a perfeição da sua vida, a perfeição da luz que exalava deles. Eles perderam isso. E cegos agora e nus se esconderam de Deus. Agora se sentiram imperfeitos. Então, aquele jovem era imperfeito, não por causa da cegueira física, mas porque era um homem nascido de Adão e Eva, tinha cegueira espiritual. Por que a cura foi tão fácil para Jesus? Uma pergunta que você precisa responder. Eu e você, né? Aquela forma pela qual a cura foi manifestada não revela a totalidade do poder e perfeição de Jesus, mas sim, isso é forte, tá? Eu vou repetir. Aquela forma pela qual a cura do cego de nascença foi manifestada não revela a totalidade do poder e perfeição de Jesus. Não revela, que é muito maior, mas sim revela a fraqueza e imperfeição humana. Essa é a verdade. Aí a gente começa a entender. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 4, está certinho lá. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecias, palavras ou cartas atribuídas indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixar enganar de forma alguma, por ninguém, porquanto antes daquele dia, do dia do Senhor, do dia da manifestação do mal, virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho do engano, aquele que se opõe e exalta acima de tudo que se chama Deus, e que é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus e se apresentar-se como Deus. O apóstolo Paulo falando sobre apostasia. Antes que o filho da perdição se manifeste, haveria apostasia. Afastamento da igreja. Né? Apostasia. Então, a apostasia tem a ver com cegueira. Né? Naquele caso ali, do menino, qual é a referência? O que a apostasia tinha a ver com aquele jovem cego? Tem a ver com a cegueira dos vizinhos, espectadores do milagre. Eles acabaram de ver o milagre e o que eles falaram? Não, ele não. Outros falaram assim: ah, não, parece com ele. Né? Fala Denorex, né? Parece com ele. Então eles acabaram de ver o milagre. Eles viram. Eu vi o Wilson todo dia com essa barba de Arão. Todo dia eu via o Wilson com essa barba. Todo dia. Aí o Wilson, que era um rapaz cego, agora está vendo. Aí eu falei: não, parece com ele só porque o milagre aconteceu. E a apostasia, ela tem a ver, justamente, a apostasia nega todo tipo de divindade atemporal, né? Porque não se vê, ele está atento, ele não está nesse plano que nós estamos, ele não está nesse multiverso que nós estamos, né? Não está neste momento, nesse tempo. Deus está assentado no seu trono, acima de todos os tempos, de todas as épocas, não é? Então a apostasia tem a ver com negação da divindade, do poder,
E aí, conforme a Celeste falou, a apostasia tem a ver com o seu... A apostasia tem o seu surgimento no seio da igreja, com o abandono da fé. Tem a ver com o abandono da fé. E surge a apostasia, ela começa no seio da igreja. Abre para mim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, essa tradução também, alguns apostatarão da fé, se desviando da fé, e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aonde começa a surgir a apostasia? Justamente. Não sei da igreja. É tanta heresia, é tanta adoração para si mesmo. O líder, ele traz para si a adoração, ele traz para si o controle, ele traz para si o domínio das pessoas, da mente, do coração dos homens, dando o quê? Doutrinas de demônio. Eu ouvi a Ana Paula Valadão, ela falou uma coisa muito coerente, né? Daquele batista lá do Enem. Ela falou uma coisa muito coerente. Porque ela está sentindo também o avanço, né? Apesar que eu não concordo com algumas posturas dela diante do ministério, mas eu perfeita análise dela. Então, tem doutrinas de demônios e as pessoas pensando que adoram a Deus. Então, pastor, mas não sou eu que digo não, meu irmão. Está na palavra. Darão ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, nos últimos dias. Isso é apostasia. Por quê? Porque a igreja é a resistência contra o mal. Depois você vai no YouTube, né, e você vai ver essa mensagem. A igreja é o quê? É a resistência contra o mal. O que faz o mal não avançar nesse mundo? A igreja. Mas a igreja que segue a doutrina dos apóstolos, que segue a doutrina bíblica, que segue a adoração, a centralização da adoração a Cristo Jesus, Ele é o centro de tudo. Então, a apostasia, ela tem surgimento na igreja. Por quê? Se a igreja deixa de crer nos milagres, se a igreja está cego espiritualmente e fala assim: não foi não, Deus curou. O cego de Jericó, ele tinha um cisco no olho, na verdade, como é que a gente? Catarata, em profundo estágio, era catarata, e passou o lodo lá, aquele lodo lá era bom, né? O lodo daquela época não tinha poluição, o lodo era bom. E passou nos olhos. Então é esse tipo de apostasia. Porque não crê que o lodo foi a poeira ali. Jesus cuspiu na terra e fez um tom os olhos daquele jovem, cego de nascença. E a igreja fala: não é cura. Hoje Deus cura, mas segundo a vontade dele, o propósito dele. Então a apostasia, se a igreja deixa de crer nos milagres, o que será daquele que observa a igreja, observa a fé dos cristãos, dos crentes? Aí vem a segunda fase. Se a apostasia começa na igreja, o humanismo toma conta. O humanismo é uma filosofia onde o homem é o centro de tudo. Não, Deus ama toda forma de amor. Por quê? O homem é o centro de tudo.
humanidade, na sua carnalidade, precisa. Isso aí. Palavrinha fácil, né? É isso aí. Então, a filosofia humanista, ela veio justamente para isso. Ela veio para colocar não só o homem no centro de tudo, a ciência para explicar o homem. E a ciência poderia explicar os milagres. Olha, a gente chegou até aqui, a ciência só vai até aqui. A gente na IBD falou sobre essa ciência, né? Do milagre, né? Falamos, né? Mas a ciência só vai até ali. Mas no humanismo, a ciência, ela explica o homem. Ela defende o homem. No humanismo, o homem, ele é o centro moral. Ele que dá os ditames. E aí, cada época o homem surge com uma novidade e se perde. Isso é uma cegueira espiritual. Isso é apostasia. Por quê? Quando eu digo Deus é amor, mas Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Não, é ofender a pessoa. E quantas vezes ofendemos a Deus com os nossos pecados? Isso é humanismo. Então começa a apostasia e os homens falam assim: não tem resistência. Não tem resistência. Não tem ninguém dizendo não. Todo homem é pecador. Porque para eles só quem tinha cegueira, lepra, era pecador. Os outros não, é tudo santo. Santo do pau oco, né? Como diz o santo do pau oco. Então essa é a segunda fase da apostasia, humanidade. Por isso que o humanismo vai estar, o anticristo vai se manifestar e vai aonde? Poxa, o anticristo vai ser humanista. As doutrinas do anticristo vão ser humanistas. As doutrinas de demônios são humanistas. Porque quem conduz o sistema, a origem do mal, a gente não pode dizer que Deus estava ali, foi pego de surpresa. Não. Deus, ele entende o mal e o bem. O mal se manifestou na queda do anjo, do arcanjo Lúcifer. E aí o homem também experimentou o mal. Mas vamos passar para a terceira fase, senão a gente termina. Terceira. A segunda via da apostasia é a humanidade. Ou seja, a doutrina do humanismo, onde o homem é o centro de todas as coisas. A terceira via, a apostasia não do semelhante. O homem deixa de crer no seu semelhante. Irmãos, quando o homem deixa de crer no seu semelhante, ele deixa de crer no quê? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, quando a apostasia, a terceira fase, está nos homens que Deus criou a sua imagem e semelhança e que não existem mais, eles não são mais semelhantes como Deus, o homem apostata. Quando o homem vê um gesto de bondade, um gesto de amor, ele crê em Deus. Agora, quando ele vê o inverso disso, o que ele faz? Ele não acredita mais. Tem muita gente que não acredita, e é uma verdade.
tem muita gente que não acredita, mesmo estando na igreja, não acredita mais no seu semelhante, no irmão, não acredita no ato de bondade. Quando a gente é pego de surpresa, né? Fala assim, não, isso não, Deus vai me ajudar. E às vezes, uma pessoa que a gente nem conhece, nem esperava, é que Deus usa. É o nosso semelhante. E aí, essa apostasia não está fé. Então, aquele jovem cego, ele viu isso. Depois, logo depois, ele disse, não, eu fui parado, estou aqui. Aí foi para o inquérito dos fariseus. Mas vamos continuar aqui, senão a gente... Pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu escrevi, não sei, eu escrevi. A cegueira daqueles homens era um prenúncio de Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Irmão, aí isso aqui é muito sério. A cegueira é e era uma imperfeição naquela época e na nossa, não é? É uma imperfeição, não é? A cegueira de nascença é uma imperfeição. Aí Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Aqui é preciso decifrar aquele que tem sabedoria, calcula o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano, ou do homem. Tradução. Seu número é 666. Vou repetir aqui. A cegueira era uma imperfeição naquela época e nessa. Cegueira de nascença é imperfeição. É imperfeição. Agora, pastor, de onde tu vai tirar aí? O que 666 tem a ver com isso? Por que o 666? Por que o número 666 é o número da besta? Aí é interessante a gente entender porque o judeu acreditava que o número 7 é o número da perfeição. O judeu tem algo. Tem 7 isso aí. Tá no caminho certo. O que acontece? Tem alguns, né, que expressam entendimento, né, capacidade, dizendo que 666 é o número da perfeição também. Não é. Não é. Eu tenho ouvido isso aí de algumas pessoas e falo assim, é alguma coisa errada minha? Eu sei. Existe uma periódica que quando você divide 10, 3 dá 3, 3, 3, 3. Você dá 6, 6. Mas o Evangelho foi escrito na simplicidade. E o 666, né? Primeiro eu vou dizer o seguinte, que os judeus acreditavam que o número 7 era o número da perfeição. A gente está vendo que a cegueira é imperfeição, que aquele momento aí, quando o jovem é curado da imperfeição, os fariseus chegam e falam assim, não pode isso acontecer. Então a gente está falando que nessa época aí, os homens serão marcados pela 666, que é o número da imperfeição. Mas vamos entender porque o número 7 é. O número 7 é considerado um número poderoso, inquebrável, pois não pode ser dividido por pequenos números. Aí eu peguei aqui, vamos lá. Aula de primária, número primo. Isso aí. O número 7 é o símbolo da plenitude psíquica no hebraico antigo, ou seja, é o ciclo
sempre o número 7 vai ser o número da perfeição. O número 7 é o símbolo da perfeição divina no antigo Israel, no hebraico, na letra, na escrita, e agora na vida do antigo Israel. O 7 era o número da perfeição. Não tem a ver com o 7 no dia que Deus descansou? Olha aqui, está aqui. É isso mesmo. Ó, o número 7 é o símbolo da completude na perfeição divina da Bíblia. O número 7 é o símbolo da completude e perfeição divina na Bíblia. O número 7 é o símbolo da divisão entre 4 partes da órbita da Lua, que dura 4 vezes 7. É a Lua. O número 7 é o símbolo dos 7 planetas. O número 7 é o símbolo do candelabro, da menorá. E é justamente o número 7 aparece com frequência na Bíblia, por exemplo, no sábado do dia da criação, na festa de Pentecostes, no ano sabático, no jubileu. É descanso, né? Deus completou tudo, foi descansar. Foi perfeito. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Não nasceu uma erva daninha, não é? Quando Deus criou, não nasceu uma erva daninha. A erva daninha foi depois do pecado. Então, Matava a planta que Deus dava para mim, a paz de Deus, né? você vai suar aí no trabalho. Falou, pronto. O seu jardineiro vai suar. Ficar tudo. Deus animar. Então, assim, a gente tem isso. E outra coisa, vocês sabiam que tem impressora agora imprimindo alimentos? Quem criou? Não, mas qual país, que nação foi que inventou isso? Foi o povo de Israel. Foi Israel. A dessalinização. Israel. As grandes invenções são o povo de Israel. Por quê? Porque eles creem que Deus é perfeito. E assim. Mas qual é o contraponto que eu quero chegar aqui? A gente falou do número 7, né? Agora a gente vai falar do número 6. Para os judeus, o número 6 representa os 6 dias. É aqui que ele falou, né? Na Bíblia, o número 6 também pode simbolizar autossuficiência, que é a soberba. Recusa em alcançar o número 7, que é o número de Deus. Imperfeição. É como você está perto do bem sem salvação. Imperfeição por não chegar à perfeição, que é o número 7. Ou seja, porque esse número representa o número do homem, porque é um número imperfeito, porque é um número que não alcançou a perfeição, é o número do engano, é o número do sambarilove. Diz que enxerga, mas não vê nada. Está vendo com os seus olhos físicos, mas está cego espiritualmente. Porque o 666 é o número do engano. Dizem que a tecnologia, Daniel vai falar isso, no avanço, o anticristo, alguns teólogos, eu compartilho também alguma coisa com isso, vai usar a tecnologia para enganar as pessoas, fazendo sinais e maravilhas de mentira. Está aí no Tessalonicenses. Sinais e maravilhas de mentira. 666. O homem decaído não pode chegar à perfeição sem Cristo Jesus. Não pode chegar à perfeição dos céus sem Cristo Jesus.
Ele vai falar: vou para o Pai. Mas se eu for, eu voltarei e levarei vocês. O 666 é o número do engano. 666 é a marca da imperfeição. Por que é o número do homem? Porque o homem é imperfeito, o homem é pecador, o homem não consegue chegar a Deus sem Cristo Jesus, que é o número 7. Porque se fosse 777, se fosse 777, seria o número de quem? Do Cristo, do Salvador, que é o contraponto do anticristo. Cristo já veio, ele foi a perfeição, já veio, ele é o 777, ele é o número de Deus, ele é o número da perfeição de Deus, ele é a perfeição de Deus. Jesus era a perfeição de Deus. A Bíblia diz que ele jamais pecou. Ele é o segundo Adão mais perfeito. Quando a gente olhar esse texto novamente, a gente nunca mais vai esquecer isso. Tem tudo a ver com aquele cego. Quando ele foi questionado: olha, ali era quem? 666. Como pode isso ser curado no dia de sábado? O engano, o desvio, doutrinas de demônios. E isso vem, e nos últimos dias isso será tenebroso. Então, para fecharmos aqui, a gente pensa muito na marca, no dispositivo, né? Mas o 666 também tem a ver com apostasia. Muito mais que isso, engano. Engano. Mas por quê? Porque já disse que é o Neuralink do Elon Musk. Ele vai colocar um chip para resolver todos os problemas neurosimbióticos. Então o homem pode voltar a enxergar. Mas isso não é milagre. Isso não é milagre. Isso tira a individualidade do ser, porque vai estar lá um chip que vai controlar toda a capacidade neurológica. E aí o homem pode perder a capacidade de escolha, o livre-arbítrio. Eu vi um filme há muitos anos, esse filme tem mais, olha, isso é tremendo. Esse filme tem, eu acho que eu já vi ele uns mais de 20 anos atrás. E era justamente isso. A tecnologia tinha avançado tanto que as pessoas eram curadas pelas máquinas. Lógico que na 20 anos não tinha nem ideia do que seria um chip, né? Então os homens eram curados. Aí depois eles tentavam reaver e não conseguiram, porque ali eles foram enganados. Então, que Deus nos abençoe nessa manhã, que possamos entender que 666 é o número do homem, porque declara todo engano e imperfeição humana, que não consegue chegar a Deus sem Cristo, irmão. Porque se fosse 777, seria o número de Deus. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado por esse momento
pela palavra que nos foi enviada. Senhor, não seremos enganados. Nós confiamos em Ti, na Tua palavra, no Teu Evangelho, na doutrina dos apóstolos, na doutrina bíblica, na palavra, Senhor, que ilumina todo homem que vem ao mundo, ó Deus, que curou aquele cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ó Deus, aquele homem creu na Tua palavra, creu, Senhor, que ele, Senhor, aconteceria um milagre, aconteceria, Senhor, algo extraordinário. Visita aqueles irmãos, Senhor, que estão enfermos, que precisam de uma cura, que precisam, Senhor, de um basta, que precisam, Senhor, do poder de Deus se manifestando na nossa fraqueza humana, que precisa do homem perfeito, do Deus perfeito, para trazer perfeição a nós que somos imperfeitos, ao homem perfeito, aos crentes imperfeitos. Ó Deus, que a Tua perfeição nos alcance nessa manhã de forma plenitude, Senhor, de forma plena, Senhor, para que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, para que o que cantamos aqui foi na cruz, sim, foi na cruz, sim, que a minha cegueira espiritual, ela caiu por terra. Hoje eu consigo, Senhor, cantar. Hoje nós conseguimos cantar e compreender a Tua palavra. Nos ajude, perdoa os nossos pecados, nos abençoa, prospera dessas nossas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Deus Espírito Santo, Tu és poderoso dentro de nós. Fortaleça a nossa vida, a nossa alma, a nossa mente, Senhor. Guarda ela, Senhor. Tua palavra diz: nada impossível ao que crê. Disse Maria, mãe de Jesus, disse o apóstolo Paulo, e nós temos visto e ouvido que o Senhor é o Deus que faz o impossível, faz o milagre acontecer. Em nome de Jesus, faz o milagre acontecer nas nossas vidas. Cuida daqueles que estão distantes. Espírito Santo, Tu fez me lembrar. Eu sei que tem tantos irmãos enfermos que precisam de socorro, precisam da intervenção, mas também tem irmãos queridos que estão em terras distantes, que precisam ser cuidados, que precisam que a luz do céu esteja ali, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja ali, que portas se abram. Tu falou: eis que coloco uma porta aberta diante de vocês. Eu sei que na pregação do Evangelho, mas também eu sei que Tu abres a porta e ninguém fecha. Eu sei que Tu és um Deus que nos ama tanto, que nos abençoa de maneira sobrenatural. Eu quero Te pedir pelos filhos da irmã Denise, pelos nossos filhos, como os filhos dela, os nossos filhos, a nossa semente. Eu estava falando, a herança do Senhor, os filhos são a herança do Senhor, são flechas na mão do arqueiro. Senhor, faz os nossos filhos flechas na mão dos arqueiros, Senhor, de maneira sobrenatural, que eles alcancem, Senhor, mas que eles sejam fiéis a Ti em todo o tempo. Abençoa, Senhor, desde as crianças, o Arthurzinho, a Sofia, os filhos do irmão Wilson, esqueci o nome deles agora. Abençoa os nossos filhos, Senhor, cuida deles, cuida com carinho, nos abençoa. Te pedimos isso no precioso nome de Jesus. Prospera essa igreja, Senhor, que haja um grande avivamento
Meu amigo, meu querido irmão que está nos ouvindo nessa manhã, que possa ser avivado, que possa ser restaurada a sua fé, que a apostasia caia por terra agora em nome de Jesus, que ele possa crer no seu semelhante, que ele possa crer, Senhor, em Deus, e que ele possa crer nas doutrinas dos apóstolos, da tua palavra, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração que fazemos nessa manhã, gratos, no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Te peço pelo irmão Miguel, pela irmã Eliette, pela irmã Ana Cristina, pelo pastor Belchior, irmã Elazio, Senhor, a Marice, Senhor, minha esposa, irmã Celeste, irmã Denise, Wilson, Manice, a irmã que está conosco também nessa manhã, Arthurzinho, todos, Serginho, em nome de Jesus. Cuida dos nossos, cuida daqueles que têm nas suas mãos, Senhor, a bênção para nos dar. Em nome de Jesus, libera isso, em nome de Jesus, é o que te pedimos. Crendo no teu poder, crendo que o Senhor fará um caminho perfeito para nós. Essa é a nossa oração. Gratos em nome de Jesus. Amém. E agora, que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça e a voz maravilhosa de Jesus e as doces consolações e alegrias do Deus Espírito Santo sejam com toda essa igreja, com todos os que nos acompanham, com todos os irmãos espalhados na face da terra, desde agora e para todos sempre, e que o povo de Deus diga: Amém. Oração.